Meus queridos, nós estamos aqui reunidos no dia 31 de outubro de 2025, que é uma data que eu gostaria de homenagear também a doutora Rada Burnier, porque hoje se completam 12 anos do seu passamento a plano superior, e ela muito me auxiliou como presidente mundial da Sociedade Filosófica Internacional, nesse caminho do autoconhecimento. E eu não sei quantos aqui já têm algum conhecimento do Enneagrama. É possível que estejamos com um público heterogêneo, então eu vou tentar fazer uma introdução geral e suponho que seja oportuno, num caminho de autoconhecimento, fazer uma breve meditação pela paz, observando uma postura confortável e estável, com a nossa coluna ereta e a clavícula bem postada, a língua também relaxada, com a respiração serena e profunda. Vamos apenas irradiar luz e paz. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir-vos. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar o sofrimento. Que eles possam alegremente descobrir seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento, eles possam ser movidos a retornar para vós e servir. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções. Paz a todos vocês. Eu gostaria de começar, como eu disse, homenageando o Dr. Rada Burnier, com uma de suas frases sobre a paz mundial que muito me chama a atenção, e por isso eu a publiquei no nosso livro A Tradição Sabedoria, página 12. Não se pode perguntar agora se a paz mundial é uma possibilidade, pois ela é uma absoluta necessidade. Sem fraternidade, cooperação e paz, a humanidade pode cessar de existir. Krishnamurti também dizia: You are the world, vós sois o mundo, e os nossos problemas individuais somados, em outras palavras, a colisão dos nossos egos gera a guerra. Se nós conseguirmos superar essas barreiras que o ego cria, eu acredito que a paz mundial se aproxima. Porque nós teremos dado a nossa contribuição nos nossos relacionamentos, e para isso nós precisamos saber onde está esse elemento de colisão, de separação, que, ao fim e ao cabo, é o obstáculo à nossa felicidade, porque o amor só é possível
em sua via mais profunda, que é felicidade pura, se o ego for superado ou dissolvido. Porque o ego é um mecanismo de defesa, e, em geral, nós formulamos ele mais na infância, do ponto de vista do Enneagrama, e tentamos, assim, nos proteger, criando uma espécie de coraça. E as condições da nossa infância tendem a perdurar dentro de nós nessa esfera de autoproteção, certo? Então, eu gostaria que nós tivéssemos essa ideia no fundo de nossas mentes, porque o nosso objetivo hoje é justamente entender uma das técnicas importantes de origem esotérica sufi, ao que parece, assim, Gurdjieff trouxe isso para o Ocidente e talvez vocês tenham visto o filme Encontros com Homens Notáveis, onde esses elementos são sugeridos a partir da ideia das origens do Enneagrama. Para aprofundamento, sugiro daquele que foi meu professor, Cláudio Naranjo, é, os 9 tipos de personalidade. Ele diz, e Gurdjieff chamava de quarto caminho, esse lado, vamos chamar de um cristianismo esotérico. Na verdade, nós vamos pegar os 7 pontos mais difíceis de lidar com a nossa personalidade na tradição cristã, que são os chamados 7 pecados capitais, não porque mandam alguém para o inferno eterno, mas porque matam a alma na expressão da sua felicidade. E eles são desdobrados em mais 2, como nós vamos ver na tríade central do Enneagrama, gerando, então, a vaidade e o medo. E, por sua vez, o doutor Naranjo, ou como seria mais correto, Naranjo, porque ele é chileno de origem, teve lá suas palestras patrocinadas pela Associação Chilena de Psicologia e depois fez carreira nos Estados Unidos. Ele cita as origens a partir de Chaso e, sob essa orientação, nós podemos ver o Instituto Sati, na Califórnia, que ele desenvolveu para esse estudo. Eu gostaria de mencionar, então, que o Enneagrama e aquele símbolo vem da fraternidade Sarmuni, como aparece no filme, vocês podem ver aquelas danças sagradas circulares, etc. e tal, onde Gurdjieff traz informação para nós a esse respeito. E, no entanto, não sei se é do interesse de todos ficar na questão, aprofundando essa questão, vamos chamar histórica, mas poderia citar também que essa fraternidade Samuni está relacionada a essas regiões da Ásia, onde o filme é desenvolvido, lembrando que o próprio Gurdjieff era armênio, né, ou vivia naquela região,
e interagia com essas tradições também de natureza sufi, ou seja, do esoterismo islâmico, e aproveitam alguns elementos do cristianismo esotérico, a saber, a ideia dos sete pecados capitais. Por quê? Porque representam fraquezas humanas. E o ego, ao querer se defender na infância das possíveis agressões do meio, outro dia eu vi um raciocínio interessante que nós damos mais valor àquilo que nos faltou na infância. Isso é uma frase para a gente pensar. E aí nós vamos, muitas vezes, o resto da vida em busca de tentar calafetar, preencher aquela ferida. E a personalidade ou o ego vai tentando fechar. Essa é a teoria do Eneagrama das paixões, a nossa emoção, a nossa ferida emocional, vamos chamar assim. E que há também o Eneagrama das fixações, que é uma resposta mental, é uma estratégia mental para se tentar fugir dessa ferida que não está bem resolvida, o que estruturou a nossa personalidade. Lembrando que a palavra personalidade vem do latim personos, do teatro greco-romano. Personos, literalmente, de onde vem o som. É a máscara que aquele teatro greco-romano usava para representar os personagens. Então, ela tinha uma caixa acústica envolta, muitas vezes com cerâmica, outros elementos, o rosto do personagem. Quando havia poucos atores, às vezes o mesmo ator usava mais de uma máscara, se revezando, fazendo mais de um personagem. Aliás, o Chico Anísio fazia isso muito bem aqui no Brasil, não é? E outros também, acho que o Ed Murphy lá nos Estados Unidos fazia um filme só com ele e várias roupagens. Mas o ponto fundamental é que, além de ser uma mera caixa de ressonância, era usada a máscara para indicar o personagem, claro, subentendendo o papel que ele representava na peça, mas misteriosamente nessa tradição greco-romana, a máscara era também usada para evitar que o público enviasse maus personagens ao ator, no caso dele fazer o papel do vilão, como ocorreu outro dia no Rio de Janeiro, que espancaram um ator da Globo, porque na novela ele fazia um papel de bater na esposa, na companheira. E aí, na pizzaria, deram uma sova nele, ele acabou internado por flebite, uma confusão. Agora, em pleno século XXI, se confundir o ator com o personagem poderia parecer improvável. E, no entanto, é exatamente isso que costuma acontecer. Certo? Nós mesmos, frequentemente, não sabemos quem somos e acabamos tomando o personagem como sendo nós mesmos. Isso é o que em sânscrito se chama asmita, ou eu sou tal coisa, eu me projeto numa imagem. E tudo que nós pudermos fazer para diminuir a intensidade dessa imagem nos ajuda no caminho da felicidade, porque a imagem obstrui o fluxo da nossa inspiração, é uma coraça tão grossa que nos impede de amar, e o amor está diretamente relacionado à felicidade. Suponho que eu não tenha que demonstrar isso. Dr. Taime, em uma de suas obras, que eu recomendo, Autocultura à Luz do Ocultismo, ele diz que, de alguma maneira,
o amor está sempre relacionado, se nós formos fazer uma observação diária, com os momentos de felicidade que nós temos. Toda vez que eu sentir uma certa emoção, eu anotar do lado o resultado emocional dela, nós vamos ver que o amor produz felicidade, o ódio produz perturbação, produz algum tipo de falta de luz, de tristeza. E quando o amor produz sofrimento, é porque há um elemento pessoal da máscara envolvido nesse processo. Porque se ele for pura expressão sem obstáculo, ele não terá essa possibilidade de criar frustração. O amor totalmente puro é infrustrável. Agora, a busca de reconhecimento, a busca de aplauso, a carência, aí começa uma lista de problemas que a personalidade cria. E me perdoem se eu gosto de citar aí o caso da minha filha, que me ensinou a fazer amizades na infância. Tinha uma vizinha, ela estava, na verdade, com algumas segundas intenções. Havia uma piscina lá na praia, na vizinhança. Aí ela se interessou em fazer amizade com a menina, que, claro, abriria as portas para a piscina, mas, enfim, apesar de tudo, havia uma espontaneidade nesse movimento próprio das crianças que não mascaram as suas intenções. Ela disse que ia me ensinar como é que se fazia amizade. Primeiro se perguntava o nome. Aí a fulana respondia, meu nome é tal. Quer brincar? Então, pronto. No momento que estão brincando, já são amigos. Então é tão fácil. Porque a infância, as máscaras não estão estabelecidas, não estão, as coraças não se enrijeceram, ainda são plásticas. Então, se aproximar é tão simples, não há barreiras. Não sei se eu consigo tornar isso mais claro, mas isto sim, gostaria de dizer que os antigos tentaram elaborar no cristianismo os 7 maiores obstáculos a essa luz do amor ou do Cristo interno, ou o nome que vocês queiram dar para esse sol dentro de nós, que eu tenho a sensação de que nós somos todos estrelas em treinamento, aprendendo a irradiar, mas às vezes muito opacas e querendo ser o centro das atenções. Aí nós queremos fazer o papel do buraco negro. Nós temos que aprender a irradiar. Para aprender a irradiar, nós temos que superar esses bloqueios, certo? E os antigos enumeraram umas 7 nuvens, que nem a tradição lá cristã, e no sufismo acrescentaram mais 2, como eu disse, que seriam o medo e a vaidade. E aí, dos 7 pecados capitais, nós passamos para 9 características. E este é o símbolo que eu vou tentar compartilhar com vocês. Desculpem se ele está com o nome da versão anterior do curso. Eu descobri que eu não dava o curso desde 2022. Aí eu fiquei surpreso comigo mesmo. Eu não notei o tempo passar. Mas, a julgar pelo número de pessoas presentes, eu acho que está produzindo alguma carência na temática. Então, este símbolo é o símbolo do Enneagrama, aparece no filme, na comunidade Sarmuni, etc. E tal. Ok? Então, como o islamismo absorve partes do cristianismo, e principalmente por seu lado esotérico, é um desdobramento de comunidades fechadas que usavam isso para a superação do ego ou da máscara, ou dessa coraça de defesa. Eu gostaria de salientar que ele tem 9 pontas, é claro, mas 3 são chamadas a tríade, porque constituem um triângulo equilátero central,
E as outras 6 pontas, chamadas hexade, têm um desdobramento que corresponde a outro grupo de qualidades mais mescladas. As 3 principais são originais e depois vêm essas mesclas. Vou tentar mostrar aqui com outro diagrama. Vamos ver se eu me acho aqui com essas tecnologias modernas, mas acredito que não será insuperável a nossa busca, já com o nome da chamada do Enneagrama das Paixões de Naranjo, ok? Então, vou me perguntar se vocês estão conseguindo ver este diagrama. Sim. Então, esse é o ensinamento básico. Então, vocês estão vendo a raiva ou ira como o número 1, o orgulho ou a soberba como o número 2, a vaidade, que é um dos desdobramentos, vocês estão vendo, desse triângulo fundamental. Ele começa na indolência ou preguiça, que na verdade é o número 9. Lembrando que Enia em grego quer dizer 9. Quer dizer, é um diagrama que abrange essas 9 qualidades ou paixões que nós estamos aqui tentando estudar. E elas têm linhas de movimento, isso vai ser extremamente importante. Quem quiser aprofundar o curso no domingo, nós vamos chegar nessas linhas que são caminhos de saída, de superação das tendências. Mas, pelo menos eu gostaria de dar uma pincelada hoje introdutória à 4ª qualidade, ou aqui fraqueza seria a inveja, a 5ª a avareza, o 6º é o medo, de novo naquele triângulo central que eu falava para vocês. Portanto, a vaidade e o medo são aqueles acréscimos aos 7 pecados chamados capitais. Capital no sentido de cabeçalho, eles dali derivam os outros. Caput em latim, não é? Depois, o número 7 é a gula, o número 8 é a luxúria e o número 9 é a preguiça ou indolência. Então, esta gravura, eu recomendo que vocês façam um print aí, porque disso vai depender, ou em torno disso vai girar a maior parte do nosso curso. E claro que eu não vou querer que vocês decorem isso na primeira vez, mas então, feita a apresentação inicial, eu vou começar com uma atenção ao triângulo fundamental. Dá para perceber esse triângulo central? Pois bem, então, existem hoje tantos livros que desenvolvem essas características. Eu tenho alguns aqui mais conhecidos, como, por exemplo, um dos pioneiros nessa área da psicologia, que é o Enneagrama de Helen Palmer. Também outro professor que eu tive, o Alaor Passos, mas esse é um desdobramento já quando pega as outras 3 subdivisões, e aí viram 27, né? 3 vezes 9, 27 caracteres. Gosto dos questionários de liderança no Enneagrama da Ginger Lapid Bogda e, em particular, também, sob o ponto de vista
de quantidade, a Beatriz Chestnut com o Enneagrama Completo. Esse é um livro grosso. Tá certo? Chega aqui a casa de 573 páginas. Realmente ele é mais exaustivo no acúmulo de informações, mas não é a nossa intenção hoje exaurir vocês com excesso de informações, e sim tentar fixar os pontos fundamentais. O primeiro deles é o motivo dessa formação, vamos, perdão, dessa formação. Melhor tomar uma aguinha que deve ter muito pó. Eu andei mexendo nos livros. Mas, enfim, da formação dessa casca que nós chamamos de persona, e ela se estende, segundo o Yoga Sutra, ela se manifesta como atrações e repulsões, chamado em sânscrito Raga e Dvesh. A Laura conhece bem já o nosso trabalho sobre esse item na nossa tese de doutorado, o Yoga Sutra como ciência do autoconhecimento, e fico entusiasmado que ela possa usar nas turmas de yoga, porque eu acho que a grande questão é perceber que nós sofremos de problemas gerados ilusoriamente e sem necessidade. Pelo menos os problemas psicológicos estão associados a atrações e repulsões, que são expressão dessa máscara ou dessa personalidade, uma vez que nós não conhecemos a nossa essência. Pois se conhecêssemos, não estaríamos presos a essa máscara, nos libertaríamos dela com muita facilidade. Mas como a máscara ou toda a coraça foi criada para nos proteger na infância de uma força que nós não conseguimos controlar no ambiente, eu vou fazer talvez a ideia de que às vezes se abre um flanco nessa coraça e por ali, vamos chamar, o inimigo nos atinge. Então nós estamos sempre querendo calafetar, fechar essa máscara, não deixar que a nossa fraqueza seja exposta. Esse movimento de autoproteção é que causa o distanciamento que a criança não tem, porque ela ainda não sofreu com a vida em geral, como os adultos já acumularam mais memórias traumáticas, certo? Então, ela tem menos mecanismos de defesa. Essas 9 características são 9 tipos de mecanismos de defesa. Estou querendo sugerir que provavelmente nós tenhamos os 9. Mas um deles, essa é a tese do Enneagrama, é o pilar em torno do qual os outros estão estruturados. E é diferente em cada um de nós, ou pode ser diferente na maioria dos casos, a chance é de 1 para 9, não é? Encontrar alguém do mesmo tipo que nós. E isso é uma coisa bonita de se fazer em grupo, né? Porque aí, com uma turma grande, aqui eu estou com 73 pessoas, seria muito bom reuni-las fisicamente, subdividir nos grupos, era assim que se fazia nos tempos antes da Covid, e o próprio grupo ajuda a selecionar. Mas então eu adaptei isso, não sei se perfeitamente, porque nada disso é substituível, com certos questionários e abordagem, talvez, de dados biográficos da pessoa. Então, aqueles que quiserem continuar o curso, eu vou pedir pelo menos uma folhinha ou digitar uma página aí de alguns dados de infância,
tipo de relação com o pai ou a mãe, a posição entre o número de irmãos, circunstâncias, se a pessoa era bem-vinda ou já foi de início considerado um fardo a mais para carregar, uma boca a mais para alimentar. Então, dependendo se nós somos crianças bem-vindas ou já, às vezes, até rejeitadas no útero, a máscara vai ficar mais ou menos espessa, os mecanismos de defesa mais ou menos encobrindo aquela luz que existe no coração de todo ser humano, me faço claro, impedindo ele de irradiar a sua luz plena, até que ele adquira pelo menos o autoconhecimento do mecanismo. E é por isso que eu gosto também de um outro autor, que é meu amigo, e deu o título dele de A Mecânica do Medo, certo? O Mário Salomão dá um subtítulo Aceitação de Si. Então, todos esses livros, e talvez mais alguns que eu nem encontrei nessa bagunça aqui, mas, enfim, é livro demais. O importante não são tanto os livros, e sim a vivência de observar esse mecanismo atuando em nós. Porque, como dizia muito bem aquele psicólogo que fundou a tradição da logoterapia, Viktor Emanuel Frankl, que eu tive um imenso prazer de conhecer quando eu tinha uns 17 anos, lá na PUC do Rio Grande do Sul. Ele foi preso em 4 campos de concentração. Eu recomendo a presença dele de ter enfrentado toda a destruição da personalidade, substituição por um número, né? Enfim, o Holocausto, toda aquela coisa. Por ser médico, eu acho que o pouparam até certo ponto, que ele era útil dentro do campo de concentração, até para os oficiais da Gestapo, da SS e tudo mais, mas eu o conheci, e ele, num dos seus livros sobre o sentido da vida, o mais conhecido dele é um psicólogo no campo de concentração, Man's Search for Meaning, o homem em busca de significado. Cada um desses assuntos mereceria uma palestra, mas, enfim, o que eu quero dizer é que ele falava que entre o estímulo e a resposta há um tempo em que eu posso escolher que reação eu vou apresentar. Se eu não sou consciente desse tempo, se o mecanismo é automático, eu vou responder conforme a máscara e não passando pela observação da estrela que há dentro de mim, dessa estrela de luz. Eu vou ter uma resposta automática e provavelmente bruta da coraça. Não chegou, o estímulo não chegou a ser avaliado pelo meu espírito, ele é respondido automaticamente pela personalidade. A máscara respondeu antes. Então, é de extrema importância que nós compreendamos o mecanismo dessa máquina. Desculpe, que é uma máquina também, mas essa máscara. Certo? Assim, o karma, eu gosto de estudar na astrologia, acho que vocês sabem, ou conhecem, ou ouviram falar do meu livro, agora em 4ª edição, sobre a ciência da astrologia, as causas do mistério. Mas a astrologia trabalha mais, talvez, o que teria vindo de outras vidas, porque pelo menos já está no mapa do nascimento. O que foi construído como defesa nessa, e aí há uma discussão de como isso é feito ou não, essa máscara vai ter um daqueles 9 elementos como sendo predominante. E aí vai entrar a questão de que há uma autossabotagem. Porque se eu não sou consciente da reação, se eu não consigo ver o espaço entre o estímulo e a resposta, eu posso, com essa personalidade, estar me sabotando num mecanismo de defesa que não é necessário. Talvez tenha sido necessário na minha infância, hoje não mais.
que nem falam do elefantinho que foi preso lá no circo com uma cordinha e uma estaca. E depois de crescido, sei lá com quantas toneladas ele vai ficar, que já no nascimento tem 1 tonelada, então eu não vou discutir o assunto. Tá certo? Mas ele jamais seria preso por aquela cordinha. No entanto, ele se sente preso. A mesma cordinha e a estaquinha é suficiente para segurar o elefante, porque como na infância ele não conseguia vencer aquilo, ele acha que ele ainda está preso. Hoje nós somos pessoas maduras que podemos enfrentar esses medos. E, portanto, é ilusório, é subjetivo o mecanismo que nos prende. Há quem diga até que se o elefante conhecesse a própria força, ele seria dono do circo, mas ele se deixa prender por uma cordinha e uma estaquinha, por causa dos seus medos de infância, por feridas que não cicatrizaram e que ele mesmo não quer ver. Então, a primeira coisa que eu deveria fazer aqui hoje, que estamos aqui na contagem do Zoom com 76 pessoas, eu acho que eu devo me excluir, mas em compensação, minha filha está aqui, então no fim fica empatar. É a ideia de que estão todos de parabéns, porque estão procurando se autoconhecer, estão procurando se trabalhar. A maioria das pessoas, mesmo com uma palestra de graça, não se interessa por isso, senão nós estaríamos com milhares. Em compensação, o site da Terra Plana tem 700 mil seguidores em pleno século XXI. Então, para apostar em teorias conspiratórias e coisas totalmente supersticiosas, como a Terra chata ou plana, aí não falta gente. Essas 76 pessoas aqui presentes, eu então rendo a minha homenagem de que elas estão tentando encontrar o sol no seu coração, se libertar dessa coraça que impede o melhor delas de aparecer. A ironia disso é que os nossos amigos, os nossos parentes, as pessoas ao nosso redor, talvez os nossos inimigos também, infelizmente, se eu posso assim dizer, conhecem a nossa fraqueza. Nós é que não queremos vê-la. Ou entramos em mecanismos de negação. Então, em primeiro lugar, nós temos que compreender esse mecanismo de autossabotagem que o ser humano acha que está se protegendo, mas faz o papel, como diz a tradição popular, do avestruz que enfia a cabeça na areia e diz que não tem problema nenhum. Ou como a minha gatinha Safira, que se esconde em lugares estratégicos dentro da casa, mas deixa o rabo de fora, como uma bandeira. Como se ela tivesse escondida, a minha cabeça está escondida, mas todo o resto está visível. E ela também tem o dom de se surpreender quando se olha no espelho, se assustar. Quer dizer, o ser humano não gosta de conhecer a si mesmo. Ele tem medo do que ele possa ver no espelho, certo? E esse curso, eu lamento informar, ele vai nos pôr na frente do espelho. Então, nem sei se todos vão ter coragem de seguir adiante. Segundo lugar, é que eu vou ter que, porque eu não tenho o mecanismo do grupo, atender um por um em certo momento do curso, e isso vai implicar numa atenção pessoal, certo? Então, eu me resguardo essa posição de que o curso genérico eu posso dar de graça, mas quando eu for analisar caso a caso, aí eu vou ter que buscar alguma remuneração pelo tempo que nós vamos ter e pela responsabilidade de tentar trabalhar a pessoa
e acho que já perceberam que o custo não é tão elevado, mas eu estou agindo com a franqueza que me é característica, às vezes até em demasia, uma das características, talvez, do meu tipo, que vocês aos poucos vão perceber também. Então, o nosso primeiro objetivo é tentar identificar as três zonas fundamentais, porque enquanto eu não enxergar qual é o meu tipo, aquelas flechas de saída não terão utilidade para mim, certo? As flechas de saída são o receituário. Vocês lembram das flechinhas no Enneagrama? É isso. Mas primeiro eu tenho que saber em que posição eu estou locado ali dentro, qual é a minha localização, o meu GPS dentro do Enneagrama. E para isso eu vou ter que me enxergar e descobrir qual é a minha fraqueza predominante. Que eventualmente eu tenho as 9, eu acho que todos vocês sabem que eu tenho as 9. Mas uma delas é o pilar da casa, em torno do qual as outras estão apoiadas. Se eu conseguir atingir aquele pilar, o ego é atingido na sua base. E aí ele começa a se desfazer. Não que isso tenha que ser uma coisa violenta. O Alaor dizia que quando o fruto está maduro, ele cai por si. Eu não preciso fazer mais nada. Basta observar, como diz a passagem do Upanishad, um pássaro observa o outro comendo o fruto na árvore. Então, o pássaro que é só observador, ele não se envolve com os apegos do gosto do fruto e tudo mais que parecem estar seduzindo o pássaro que come. Essa ideia de ser uma testemunha dos movimentos, dos sentidos que prendem, porque afinal o que é a atração senão a busca da repetição do prazer, e o que é a repulsão senão um medo do retorno de dores do passado. Então, a partir da memória do passado, o Smriti se projeta Vikalpa, ou a imaginação, a fantasia, e desse jogo do passado que não existe mais, que é virtual, para o futuro que também é virtual, nós criamos esse ego que obstaculiza a nossa autopercepção, certo? Então, é isso que eu gostaria de certificar a vocês, que é um esforço, vamos chamar, desnecessário ou até contraproducente. E vou compartilhar com vocês a página 230 da minha tese, que eu gostaria que vocês acompanhassem também, observando esse mecanismo. Ok. Que é a projeção do passado no futuro e que nos impede de observar a reação no momento presente e, por conseguinte, cria essa dificuldade que eu estava tentando explicar, que é o mecanismo automático da resposta. Então, vejam só, o passado registra ou dor ou prazer, mas é uma memória, é um elemento virtual. Projetada a dor, ela gera o medo de que se repita aquela dor. Isso é feito pela imaginação, que cria o futuro, também é virtual. O prazer, para ser repetido, também é imaginado, e assim nós criamos o desejo. Os dois juntos são geralmente chamados de apego e geram ansiedade, o que Krishnamurti chama de tempo psicológico. O único momento em que nós estamos sem ansiedade é o momento presente, se a consciência conseguir nele se fixar.
E, para isso, às vezes, os sentidos, o corpo, e aí os asanas, o pranayama, o pratyahara, são práticas do yoga para nos levar fisicamente a esse ponto de contato entre os sentidos, a mente e a consciência, que é o único elemento real ou eterno presente. Então, a ansiedade é medida pela busca de resultado ou recompensa, enquanto que o tempo cronológico é apenas o tempo do relógio. Ok? Dá uma olhada na 230. Ah, já conhece? Esse mecanismo da mente que projeta prazeres e dores, nós chamamos psique, ao contrário do espírito no eterno presente, que é o pneuma, ou a psique, a alma, e o corpo, que nos traz a nos estabelecer num momento físico do tempo cronológico, os três estão, de alguma forma, interagindo, certo? A mente é que cria essa projeção que raramente consegue se estabelecer no momento presente. Então, é preciso compreender que a máscara é virtual, ela não é real. Ela mora nesse movimento do passado para o presente, então não há nada a fazer para destruí-la, porque ela, na verdade, não existe. O problema é estar apegado a esse mecanismo de autoproteção. Então, ao tomar consciência do mecanismo, eu já estou no primeiro passo da libertação. Tá certo? Quanto mais eu estudar como aquelas flechas caminham, e os movimentos do desejo vão tomando posição, ora na ira, quando está frustrado, ou cai na inveja quando vê o outro mais feliz, ou no orgulho, que pensa que não precisa, ou, enfim, vai para a vaidade. Aí todo aquele mecanismo do Enneagrama vai se desenvolver. Um não é melhor que o outro, todos são problemáticos. Alguns vão considerar uns tipos mais ajustados do que outros. Não sei se ajustamento é a solução para a felicidade. Uns são mais revoltados, outros se encaixam mais no movimento social. Aí a Ellen Palmer vai administrar isso sob o ponto de vista Opa, peguei o errado. Sob o ponto de vista psicológico, eventualmente até do ajustamento. Vão entrar fatores aí de estatística. Eu vou, em princípio, não aprofundar tanto esse aspecto. A primeira coisa, porém, que a Palmer nos ensina, e isto sim acho que é importante para nós descobrirmos qual é o mecanismo dominante em nós, por isso é o nosso primeiro objetivo, não vamos nos esquecer. O primeiro objetivo é descobrir qual é, dos 9, o dominante. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Outro dia eu estava entrando aqui na quadra residencial, não sei se vocês conhecem Brasília, mas a velocidade numa quadra residencial é muito menor do que nas grandes avenidas, no Eixão e tudo mais, que chega a mais de... Deveria ser 80, mas vocês sabem que nós estamos no Brasil. Então, o pessoal ali enfia o pé no chumbo, né, no acelerador. Mas eu parei para ver se estava tudo claro para entrar na direção da minha casa. Olhei para a esquerda, para a direita, tudo tranquilo. Aí eu digo, posso ir? Apareceu uma moto, não sei de onde, quase atravessou minha porta. E isso é o que nós chamamos de ponto cego. Se ela está alinhada por trás da estrutura do vidro, ou se ela chega pela direita no lugar que eu não estou olhando, ou não tenho retrovisor, dá aquele susto na gente, da gente não saber onde aquilo apareceu. Com carro é mais raro, agora com moto, é zoom e aquilo está na nossa frente. Então, o conceito de ponto cego, vou insistir com vocês, os outros veem, nós não vemos.
E é parte do mecanismo de defesa tentar esconder. Por isso, não é tão fácil descobrir qual é o nosso N-atipo, porque parte do mecanismo de defesa é não querer vê-lo. Eu quero ver todos os outros 8. Aquele, eventualmente, eu resisto, eu não aceito que eu sou daquele tipo. Então, não é só ler o livro em casa, porque, infelizmente, às vezes eu escolho o tipo que eu gosto mais, e não aquele que realmente é a ferida. Será que eu me fiz claro? Então, vamos ver essas 3 áreas, se eu sou capaz de me lembrar onde está tudo isso. São as 3 bases do Enneagrama, segundo a Ellen Palmer, página 66. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Querem olhar 66? Também já conhece. Bom, está aqui disponível. Vamos lá, se eu conseguir, então, compartilhar com vocês essa imagem. Então, daquele grupo de 9, nós podemos abranger 3 regiões. Os números do topo são o 8, o 9 e o 1. Estão na área da raiva ou da ira. Certo? Os números 2, 3 e 4 estão naquele lado do orgulho, da vaidade e da inveja. Predomina o que estamos sentindo. Então, a pergunta aqui é o que eu estou sentindo. E os elementos do medo abrangem os 5, os 6 e o 7. Então, o elemento do topo é geralmente mais ligado à vontade. A área do sentimento ou da emoção é, às vezes, mais feminina, e a área do medo e da reação ao medo com a força, às vezes, ou com a estratégia, melhor dizendo, talvez, é tradicionalmente mais masculina, o que nem sempre corresponde ao traço fundamental. Quer dizer, nós podemos ter o nosso tipo independente do nosso gênero, certo? Mas há uma tendência, não sei se hormonal, cultural, aí eu vou deixar vocês investigarem, estatística, que vai mais nessas direções que eu estava falando. Certo? Então, os tipos do orgulho, da vaidade e da inveja, às vezes atraem mais o feminino. Os tipos da avareza, do medo e da gula, às vezes mais masculino. E os tipos de topo são mais difíceis de classificar, porque no topo o eneagrama tem egos mais fortes e são menos influenciados pelo meio. Por isso, essa preguiça não é a preguiça de fazer, é a preguiça de ser. Isso deve ficar claro. Senão seria muito fácil. A pessoa gosta de comer, ela é a gula. Tá? Ela gosta de aparecer, ela é o orgulho, a vaidade. Não é tão simples, porque essa é a qualidade, ou melhor, a característica que muitas vezes a pessoa esconde. Não é a que aparece. Exemplo, o tipo 1, que é o da raiva ou da ira, raramente mostra a ira ou a raiva. Quando mostrar, vai ser um horror, mas o caso geral, o tal do dragão está escondido e trancafiado no porão, certo? Parece a pessoa mais equilibrada do mundo, não mostra emoção nenhuma,
E a fixação correspondente é o perfeccionismo, porque ele não quer deixar mostrar fraqueza alguma. Então, ele é um tipo mais fleumático, mais inglês, certo? Vocês já assistiram esse seriado do Netflix, Crown, a coroa, a família real, né? Aí vocês veem as relações emocionais da tradicional família real inglesa. Nossa, as emoções, se a pessoa tiver emoção, vai chorar no quarto toda trancafiada, né? Sem ninguém ver. E assim também a ira não vai aparecer, ela vai ser camuflada. Então, não é tão simples descobrir qual é o tipo da pessoa, assim só pelo nome. Eu arriscaria dizer que o 9, que é chamado preguiça, mais frequentemente pode ser o cumilão, que alguns achariam que é a gula. E o tipo guloso, frequentemente, é aquele que é mais preguiçoso, porque o tipo 9, para esconder a preguiça de ser, ele fica hiperativo. Enquanto que o tipo 7, que é a gula, planeja as coisas, mas tem dificuldade de executá-la. Então, ele é meio preguiçoso para dar o primeiro passo. Já está planejado, já está resolvido, perdeu a motivação. O negócio dele é a estratégia, a execução. Então, vejam bem, os tipos do topo são de vontade. Os tipos, vamos dizer, do lado da vaidade, esses são os tipos do lado da preguiça, no topo. Os tipos cujo triângulo está centrado na vaidade são mais no sentimento. E os tipos do medo são de pensamento estratégico, certo? Então, nós primeiro vamos ter que descobrir se a pessoa é mais de força de vontade, se ela é mais de sentimento ou se ela é mais mental. É interessante que o Viktor Frankl descobriu essas três coisas também no campo de concentração. De cada 30 que eram presos no campo de concentração, segundo a estatística que ele mesmo fez em condições, vamos dizer, não muito confortáveis. Aliás, ele dizia que viu pessoas trocarem posição na fila do gás, que era a morte, né, a câmara de gás, para salvar alguém, para trocar de posição com um jovem. Então, o idoso ia lá e ficava na frente, tomava o lugar do outro. O Freud teria dito, segundo ele conta, porque ele foi discípulo direto de Freud, que em momentos perante a vida e a morte, de risco de vida, as pessoas reagiriam de forma egoísta e animal. Mas ele diz que ele viu nos campos de concentração o contrário. Que aí é que as pessoas se superavam e mostravam elementos de humanismo inexplicável naquela circunstância, de uma solidariedade inexplicável. E ele dizia que Freud deve ter formulado essa teoria sentado em veludosas poltronas vienenses. Ou seja, não conheceu a realidade, não experimentou o campo de concentração como ele é de verdade. Assim, as máscaras caem, às vezes, em posição extrema. E aí ele dividiu mais ou menos, vou dar nomes diferentes, talvez, dos dele, mas alguns eu chamaria de volitivos ou heróicos. Já que querem me matar, eu vou viver. Então, esses tipos tinham força de vontade dominante. E cediam até a pouca ração que tinham para terceiros, que morriam, às vezes, de gripe, mesmo com a ração dobrada. Aí aqueles sem a ração, ou com ração ainda diminuída, sobreviviam, porque eles estavam movidos por uma vontade de viver e afrontar quem os atacava, ao contrário dos outros que já tinham se deixado derrotar. Os
outros que eram da tarefa ou missão inconclusa, que eu chamaria mais mentais, não se permitiam morrer antes de terminar tal coisa. E aí sobreviviam para terminar a uma tarefa que eles achavam importante concluir. E o terceiro, mais emotivo, vivia só por amor a uma determinada pessoa, o pai, a, a mãe, o filho, a filha, a esposa. E acho interessante que depois de sair em liberdade, depois da guerra, e virem a descobrir que aquele motivo da sobrevivência havia falecido, aí se matavam em liberdade. Quer dizer, aí você sente que era totalmente focado no elemento afetivo. Então, essas três características que a tradição chama de, no Oriente, de Atma Buddhimanas, vontade, amor e sabedoria, elas aparecem aí nesse triângulo do Enneagrama de alguma forma. Tá certo? Embora possa haver tipos mesclados, como a gente vai ver quando está na zona de transição, ele pode ter um tanto de mente, um tanto de sentimento, ou está na outra zona de transição, ele pode ter, quem sabe, o sentimento mesclado com a vontade, enfim, nós vamos. Por isso que são 9 tipos, não é o tipo puro, certo? Vão haver essas mesclas. Até aqui, será que eu consegui me apresentar com alguma clareza? Não sei se há dúvidas até esse ponto, se alguém gostaria de se manifestar. Se não, eu vou tentar desenvolver um pouco mais cada um dos 9, certo? Então, o chamado tipo 1, ou a ira, é o que esconde essa ira, essa raiva por dentro. Quando é que ela vai aparecer? Por exemplo, o sujeito está dirigindo o automóvel. E aí ele é ultrapassado num grande, num grande atravancamento na estrada, ele é ultrapassado pelo acostamento. Isso deixa um tipo 1 furioso, porque ele está cumprindo a regra, ele é um perfeccionista, certo? Então, a regra para ele é a solução de tudo. As pessoas têm que obedecer a regra. E chega um malandro, geralmente o tipo 7, tá? O guloso, que frequentemente tem um pai ou uma mãe número 1. Então, nós vamos ver como é que um tipo gera o outro. E é por isso que eu vou pedir uma breve biografia para aqueles que vão, de repente, continuar o curso, certo? Ora, esse tipo 1 vai querer que a regra seja cumprida. E o 7 acha que aquilo é uma bobagem e que ele tem mais é que ir pelo acostamento, que os outros é que são trouxas, ou coisa parecida, que estão perdendo tempo na fila. E a colisão dos dois tipos vocês já estão entendendo. Tá certo? Ou daqui a pouco aparece um tipo 8 que está mais afim de brigar mesmo e bater em todo mundo, porque a luxúria esconde essa característica com uma certa irritação que aflora. Então, o número 8 manifesta muito mais a ira, ou desopila, ou bota para fora, enquanto que o número 1, que é chamado de ira, esconde a ira. Porque a ira é o que ele não quer ver. Está claro? Então, ele busca a perfeição, mas ele tem um ressentimento, uma raiva interna. Não é a característica externa que é a ira, é a interna. Certo? Assim também o orgulhoso, ele, o chamado tipo 2,
ele se sente um grande doador. Ele não se sente, ele não vê a si mesmo como uma pessoa orgulhosa. Ele acha que ele está doando amor a todos, ele é muito afetivo, etc. e tal, mas, de alguma forma, ele gosta da adulação, ele gosta de ser, receber confete. Aí o orgulho fica meio contido e, quando menos se espera, ele então tem essa necessidade de ser apoiado, aprovado, mas é menos do que, por exemplo, o 4, que é a inveja. E, aliás, costuma haver dúvida entre o orgulho e a inveja, o 2 e o 4, porque eles têm a predominância do excesso de emoção. Tá? Só que um se pretende mais independente do estímulo externo, porque, volto a dizer, quanto mais para o topo, o ego mais forte ou menos dependente do estímulo externo. E quanto mais profundo, por exemplo, os tipos 4 e 5, inveja e avareza, são os que são mais sensíveis à crítica externa. Então, eles não gostam de ficar expostos a essa crítica ou manifestar a sua carência de modo a receber crítica, ainda que a estratégia do 4 seja aquela do quem não chora não mama. Ele se vitimiza para receber atenção, como uma criança que só ganhava a mamadeira como chorava. Isso na criança é muito compreensível, mas ele inveja a alegria dos outros. Enfim, é um processo que está sempre se comparando. Os que estão no fundo têm baixa autoestima, e o tipo 9 nem sabe o que é autoestima, porque ele não liga para isso. Ele é preguiçoso em se colocar. A preguiça dele não é de fazer. Frequentemente, ele vai ser o síndico do prédio, ele vai ser o que carrega o piano, que se sacrifica pelos outros, só que ele não sabe nem o que ele quer. Muitas vezes nasceu numa família que já tinha muitos filhos, ele apenas cumpriu o papel que estava faltando, é meio invisível, nem sempre cuida muito da sua aparência. Enfim, então cada tipo tem. Vocês vão ver que, para desenvolver os 9 tipos, a gente precisa de mais tempo. Eu estou tentando mostrar a vocês por que numa palestra é difícil desenvolver o tema, porque tem gente que acha que não precisa fazer uma imersão, mas a proposta é uma imersão de fim de semana, certo? Ou os livros que eu já sugeri a vocês, que é barbada vocês lerem, talvez leiam, levem alguns meses lendo, mas, enfim, a opção de cada um. O tipo 5 prefere ficar lendo do que se expor ao público. Ele vai ler uma enciclopédia, e por isso ele é avarento. Ele é avarento porque ele não quer ter que investir em sentimentos. Porque ele parte do pressuposto que ele nunca vai ter retorno dos sentimentos. Ele foi um pouco mal amado na infância, ou sei lá o quê. Então, a casca dele é não depender de ninguém. Certo? Essa é a coraça que ele criou. Enquanto que o tipo 4 a coraça é chorar para ver se alguém vem protegê-lo, o tipo 5 quer ser autossuficiente, não mostra emoção nenhuma, é invisível, raramente aparece num grupo de enneagrama. É pouco provável que nas 76 pessoas haja mais que um, ou talvez nem isso, e dificilmente fará o curso porque ele acha que ele lê em casa é melhor atrás da trincheira, certo? Ele é um tipo mais mental e que busca menos interação com o mundo, ok? O tipo 3, que é o da vaidade, ele é chamado pela Ellen Palmer de desempenhador. Ele tem uma questão de ficar ticando, né, na agenda quantas tarefas ele já realizou no dia.
Isso é parecido com o 1. A diferença é que o 3 precisa de algum aplauso e o 1 faz aquilo sem necessidade de aplauso, porque ele é um ego forte e porque ele exige muito de si mesmo, ele é perfeccionista. Certo? Então, nós vamos ver que, às vezes, um tipo é parecido com o outro. Então, uma das coisas que eu vou pedir na biografia para me trazerem amanhã, às 9 da manhã, é a ideia se conseguiram ficar mais ou menos entre um número e outro. O ideal é ficar pelo menos entre 2 ou 3. Os tipos gulosos, por exemplo, não conseguem, porque eles querem ser todos. Então, a gula é essa, é querer mais. Parece que ser um tipo só é muito pouco. Então, ele sempre se imagina com isso, aquilo, não sei o quê, ainda teria que ter um 8º tipo para ele, porque é muito pouco ficar dentro. Um nono, um 10º tipo, porque 9 são poucos, sei lá. Então, ele é guloso existencial. Costuma ser o tipo mais alegre, meio malandro, vai assim, difícil de agarrar, ele vai que nem a água circundando o problema, ele não colide, enquanto que o 1 vai com a regra e bate de frente. Quando a regra não é respeitada, e o número 8 está mais a fim de quebrar todas as regras e se impuserem aí que ele vira a mesa. Então, cada tipo. Isso, foi bom, Fernando, botar de novo o diagrama, tá certo? Porque eu estou. Esse é o que eu disse, tem que fazer o print, porque daqui depende todo o resto. O 3 é o desempenhador, que então tem que ter uma certa vaidade de receber um retorno. Ele precisa, talvez, de algum reconhecimento. A coisa mais importante da vaidade é um certo aplauso, ainda que alguns sejam meio tímidos e gostem de ser aplaudidos com discreção. Eles não querem escândalo. Não é que nem o tipo 2, o orgulho. Se puder, vai logo para a Marquesa de Sapucaí, e aí a coisa tem que ser emoção intensa, certo? As emoções intensas estão no 2 e no 4. A diferença é que o 2 é mais fechado das suas carências e vende uma imagem de não ter carência nenhuma, ele é o doador, enquanto que o 4 aumenta as suas carências para chamar a atenção e, com isso, receber carinho, aplauso, sei lá o que lhe faltou na infância. Então, o 4 é o romântico trágico, que acha que só os outros têm sorte no amor, ele vê os outros se beijarem e chora, porque com ele não deu certo. Então, o problema do 4 costuma ser a baixa autoestima, enquanto que o 2 tem a autoestima elevada. Certo? A altura dos tipos no Enneagrama é importante. Quanto mais para cima, mais autoestima a pessoa tem. Quanto mais para baixo, mais ela é sensível à opinião dos outros. O número 5, eu já falei um pouco, é o observador que não quer participar do filme, ele é avarento porque não quer investir emoção nenhuma, ele acha que ele tem que ser independente, não precisar aparecer muito no mundo, então ele confia no conhecimento e pronto. É o menos provável dele estar aqui presente, mas, enfim, alguns se trabalham e aparecem. Nós não temos que morrer escravos dessas máscaras, tá certo? Isso não quer dizer que no fim do curso eu vou mudar de eneatipo, eu vou superar o eneatipo se eu trabalhar ele bem e não vou deixar que ele me domine. Essa é a questão do eneatipo redimido, como alguns chamam, certo? Não há intenção de necessariamente mudar de eneatipo. Temo que isso nem seja possível. Mas sim de não deixar que o mecanismo domine a pessoa. Essa é a liberdade que ele vai desenvolver e, com isso, neutralizar a máscara, dissolvê-la, como alguns dizem.
Então, o número 6 foi chamado por Palmer o patrulheiro, ele é o medo. Então, às vezes, ele é contrafóbico, ele pode parecer muito corajoso. Ele é até mais corajoso do que deveria, pode ficar temerário, porque ele, para não se submeter ao medo, ele reage ao medo e vai à força. Não é incomum buscarem até por profissões hierárquicas, militares, policiais, ou onde, de alguma forma, a hierarquia e o grupo dê força para ele vencer seu medo e buscar, assim, uma solidariedade onde todos se apoiam pela hierarquia. Então, essa tendência de formar o grupo à matilha para se reforçar aparece até nos lobos. E vocês vão ver que eles têm um pouco de dúvida de tomar a decisão sozinhos. O grupo tem que apoiar, alguém tem que assumir a responsabilidade, assinar a ordem, aí ele vai para a batalha. Mas tem que ser uma coisa hierarquizada, estruturada. Já o tipo 7, eu falei, ele é guloso, ele quer uma solução criativa, ele quer articular com uma mente uma solução que não exija muito esforço, ele gosta de fazer planejamentos, ele tem uma certa fascinação ou a capacidade até de sedução em vendas, ele influencia as pessoas, ele vende o produto, a ideia, ele é articulado intelectualmente, ele se expressa, etc. e tal, e às vezes se afasta dos seus sentimentos. Aí é uma parte que os tipos mentais às vezes não gostam de sentir, e os tipos de mais do tipo afetivo ou emotivo nem sempre gostam muito de exercer pensamento estratégico, que isso parece uma coisa pouco autêntica. E os tipos volitivos não estão muito aí, nem para o pensamento, nem para o sentimento. O importante é fazer. Eles acham que tem que botar a mão na massa e fazer alguma coisa. Aí vai chegar o tipo 8, por exemplo, que é revoltado contra o mundo e quer fazer uma revolução sempre. Mas ele é de pegar no pesado. E geralmente o tipo 8 é mais corpulento, porque parece que o corpo assume um pouco a função daquele traço e a característica muitas vezes tem muita força, certo? Então, é o revolucionário, é o Viva Zapata, é aquela coisa de proteger os mais fracos, enfim, e não ter muita piedade dos fortes. Aí a coisa engrossa de vez. O tipo 7 é considerado epicurista, o tipo 8 já, quer dizer, ele vive pelo prazer, o tipo 8 não, ele vive meio que confrontando o adversário. É aquilo que eu estava explicando para vocês no campo de concentração. Já que querem me matar, então eu vou viver. E aí ele vai enfrentar. Quanto mais bater no 8, mais ele reage. Enquanto outros recuam, o 8 não recua. Certo? Alguns são meio terroristas. Os casos redimidos são mais suaves. Aí é chamado o poderoso chefão. Aí é aquele, mas ele não é muito de observar as regras, certo? Não sei se estão, ele acha que a regra é um artifício social, que não tem nada a ver. Nisso, o 8 e o 1, geralmente o 1 é conservador e o 8 é rebelde. Essa é a característica do 1 e do 8. O 9 é o mais difícil da gente entender, porque nem ele não se entende. Ele é o tipo mais forte, está no topo de tudo, mas ele tem uma indolência desprendida que poderia parecer muito evoluída até espiritualmente, não fosse o fato de que ele não sabe bem o que ele quer e nem como se posicionar, ele é conduzido pelos outros.
Não sei se isso faz sentido para vocês. Então, o tipo 9 é muito bonzinho, mas ele tem medo de escolher, ele prefere ser conduzido pela necessidade do momento, ele acaba sendo o tapa-buraco de todos os problemas, mas ele é meio invisível, ele não faz questão de aparecer. É outro que raramente aparece no Enneagrama porque parece que ele não precisa. Os tipos 1, 8 e 9 acham que não precisam de tratamento nenhum, que eles estão muito bem. Certo? O 1 porque é perfeito, o 8 porque não está afim, está mais afim de quebrar a mesa do que e o 9 porque está meio adormecido e ele nem sabe que esquema é esse de Enneagrama. Ele está muito ocupado em fazer um monte de coisa que ele não sabe bem qual ele vai fazer primeiro. E são tipos muito doces de conviver, mas eles passam uma certa sonolência. Isso é uma coisa estranha, conviver com um 9. Parece que a pessoa não está ali. Eu não sei explicar isso para vocês, mas ao longo do curso vocês vão sentir quando aparecer um 9. Certo? E aí nós vamos ter uns sistemas de questionários e perguntas. Eu acho que todos vocês têm o meu telefone, que também é a minha chave Pix, e, portanto, no curso eu vou pedir um número que é bem enneagramático, 333, certo? Aí vocês me mandam uma mensagem e eu incluo vocês no grupo para começar amanhã às 9 horas. O grupo já tem algumas pessoas, já se anteciparam, mas eu acho que para fazer uma síntese, pode botar aí no chat, Fernando, aquelas informações que estão no cartaz. Está faltando um 9, Fernando. O pessoal teve que agregar mais um 9 aqui no Brasil. Né? Talvez Gêmeos tenha algo a ver com o tipo 7. Tem a ver. Mas não quer dizer que o signo implique num signo, porque eu já vi irmãos gêmeos terem tipos enneagramáticos diferentes. Até porque os gêmeos, se vocês leram o capítulo 22 do meu livro, que é baseado no mapa astral de irmãos gêmeos, eles tentam criar uma diferença porque eles se sentem muito iguais. E aí eles ampliam as possíveis diferenças e geralmente dá tipos enneagramáticos diferentes. Eles podem ser gêmeos astrais, mas não serão provavelmente do mesmo tipo enneagramático, chamado eneatipo. Ok? Agora o Fernando corrigiu, tá ok. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, por favor. Pode pôr no chat, se não quiser verbalizar. Sim, eu entendi que é o signo de Gêmeos, mas eu também pretendi responder que não é assim que todos os geminianos serão o número 7. É isso que eu quis dizer. Tipo 9 tem algo a ver com peixes, está certo também. O que não quer dizer que todos os piscianos serão o número 9, tá certo? Mas algumas semelhanças vocês já estão percebendo. Depois Ricardo, temos. Sim, é, sabe, amanhã vai ter é o dia que tem a atividade do GET aqui, daí eu não vou poder participar, mas eu me interessaria entendi. assim, em fazer esse curso. Como é que eu poderia Hoje, prosseguir? amanhã é o dia inteiro, porque eu vou É, pegar das 9 ao meio-dia, das 14 às 18 e também no domingo. Dependendo do número de pessoas,
Talvez eu tenha que pegar o domingo de tarde. A intenção era pegar o domingo só de manhã. Vai ser um pouco imprevisível agora, tá certo? Eu entendo que a parte pessoal eu não vou poder gravar, porque expõe um pouco a pessoa, certo? Por outro lado, o grupo precisa um sentir o outro, eu acho que faz parte da dinâmica do enneagrama enxergar os outros tipos, porque senão a pessoa acha que ela é todos os tipos, ela precisa ver a diferença, como um predomina muito aquilo, como o outro predomina coisa completamente diferente, e alguns se surpreendem, talvez tenha relação também com a numerologia. Eu andei tentando fazer esses estudos, também não é assim tão simples, mas a intenção é essa, é que haja essa correspondência, certo? Os livros indicados, vamos ver. O que eu acho mais profundo é os 9 tipos de personalidade do Cláudio Naranjo, ou Naranjo. Mas esse é um livro meio raro de conseguir. Depende aí, alguns têm jeito de cavocar isso na internet. Um dos fáceis de conseguir, que é recorde aí de tradição, é o Enneagrama de Ellen Palmer, certo? Esses são, eu até mostrei alguns diagramas para você. Outro de origem mais cristã, um é católico e outro é evangélico ou protestante, é o Enneagrama As 9 Faces da Alma. Então, eles tentam mostrar isso até nas passagens bíblicas. Quem gosta disso vai encontrar no Andreas Ebert e no Richard Rohr As 9 Faces da Alma. Eu costumo recomendar também no Mário Salomão A Mecânica do Medo, a aceitação de si. O que está mais na moda hoje em dia parece ser o Enneagrama completo da Beatriz Chestnut. Ok? Editora, nem sei ler isso aqui. Goya, será que é isso? É tão estiloso que eu não consigo ler, mas eu acho que é Goya. Selo da editora Aleph, São Paulo. Tá? E eu também gosto do mais poético Alaor Passos com contos. Ele dá aqui já o Enneagrama 2, que seria com os subtipos, que pode haver um predomínio chamado sexual, social ou de autopreservação. Aí vai entrar nas teorias do Gurdjieff em maior profundidade. Aí já são 27 tipos e não apenas 9. Né? Aí, se quiserem e houver interesse, a gente pode fazer o Enneagrama 2 noutra época. Por enquanto, nós estamos no básico, que tem as nove paixões, e eu nem falei ainda das 9 fixações mentais, alguns eu falei. Sim, Fernanda. Oi! Não, eu estava aqui pensando, eu te comentei, né, que eu participei de um seminário, isso faz muito tempo, assim, mais de 10 anos, lá, 12, 13 anos. E aí era um seminário sobre o Enneagrama, e eu tenho a impressão de ter escutado do professor que para vencer não, mas para Superar. lidar assim com as dificuldades, né, Aham. do Libra e do Enneagrama, a gente focaria num outro. Sim, Tô- isso são as flechas de saída que nós vamos E estudar no domingo. tá, daí tem a ver com essas flechas, então é um Isso, tá. aquelas flechas são importantes. Eu poderia até mostrar para vocês como essa derivação matemática é interessante, tirada também aí dos antigos. Vamos ver se eu consigo aqui
mostrar para vocês como que se pretende que essas flechas, vamos dizer, apareçam, ok? Então, esse é um dado interessante, Fernanda, que surge da divisão matemática que os antigos usaram para dar esse toque de qual é o caminho natural e qual é o caminho inverso que nós vamos ter que seguir para a respectiva superação. Então, eu Sim. vou pôr para vocês um número. Se vocês dividirem o número 1 por 7, dá a sequência da hexada, ou seja, 0,142857, 142857, ou seja, vai do 1 para o 4, o 4 para o 2, o 2 para o 8, o 8 para o 5, o 5 para o 7. Enquanto que no triângulo básico isso não está tão claro. Eu divido 1 por 9 e ele vai dando sempre 0,111, como vocês estão vendo aí, ok? Então, aqueles que estão no triângulo básico podem escolher ir para um caminho ou para o outro, eles só não podem ficar na posição que estão. Estou dando uma pincelada do domingo, mas antes de eu poder saltar para a solução, eu preciso compreender o tipo e o mecanismo. Aí eu vou descobrir qual é o tipo que seria para mim solução se eu desenvolvesse um pouco a qualidade que a flecha reversa aponta. Não me lembro bem, mas eu me lembro que eu achei muito interessante, assim, que apontava já uns caminhos, como tu disse, né? O bonito é compreender os 9, porque aí eu compreendo todas as relações humanas. E aí tem até livros Sim. mais aprofundados do relacionamento de um tipo com os outros 8 e como é que aquilo flui ou deixa de fluir, a menos que eu tome as devidas precauções. Até nos casamentos, vamos ver se são compatíveis os tipos ou o que eles têm que fazer para poder superar desentendimentos das relações. E tem como ver se, por exemplo, são incompatíveis? Isso existe? Bom, se tu junta o 1 e o 8, tu tá com pólvora e dinamite, pólvora e fogo. Né? Mas, Sim. se eles são redimidos, essa é a ideia. Na medida em que o tipo fica redimido, ele não reage de forma violenta ou mecânica ou abrupta. E aí a relação pode se estruturar. Agora, tem certos tipos, até relações sadomasoquistas, como o 8 e o 4, que um gosta de bater e o outro gosta de sofrer, aí tu queres te meter, tu ainda sai arranhado, mas eles têm uma relação de bate-a-sopra que a gente não consegue entender olhando de fora. São relações, às vezes, tradicionais, né? Tanto que daí vem o lema popular: em briga de marido e mulher não se mete a colher, porque Se mete, sim. Se mete, sim. sobra às Consegue. vezes para a gente. Eles se reconciliam e tu ainda é inimigo dos dois, porque tu te meteste. Mas muitos, eu que tenho trabalhado aí com a política voltada para as mulheres, né? E aqui no Ah, Rio Grande do Sul a gente teve muitos femininicídios ah, recentemente. Então, assim, tem um slogan, em mas briga de é marido, difícil essa mulher fazer a pessoa reagir, tu entende? Às vezes ela não quer reagir. que é complexo, é padrão, às vezes ela tá, né? Se não for aquele, vai ser outro, ela, né? Busca aquela relação. Tem isso Então, também. no Enneagrama, esses mecanismos começam a aparecer, tá certo? Sim. Tá bom, obrigada. Bom, eu Eu que então agradeço. eu tava louca para fazer, mas eu vou ter um Hum, compromisso com meu filho, que ele está participando de uma Olimpíada que eu vou ter que hum. levar, que o pai dele não tá aí, tá viajando. Eu até queria ir lá em Torres também, no Samuel. Essa palestra eu posso tornar pública, mas quando eu vou trabalhar com pessoas, fica um pouco mais privado por natureza, tu entende? Sim. Então, aí talvez quando a gente fizer de novo, ou se tu já tens algum desenvolvimento, a gente pode tentar fazer os questionários
isolados numa consulta, mas eu acho que cada vez vai perdendo um pouco o brilho do que a dinâmica pretende oferecer. Ok? Tá bom, obrigada. Então, eu vou pedir que as pessoas que quiserem se movimentem agora, porque amanhã eu vou ter que começar, e façam essa breve biografia para a gente ter por onde começar essa análise. Não é coisa longa, é só as emoções dominantes que podem ter levado na infância a criar uma reação assim ou assado. Ok? Podemos fazer nossa meditação, então, de encerramento e gratidão por todos aqueles que cooperaram. Eu não sou tão futurista assim para saber quando será. 9 da manhã começa, mas aí tem que entrar no grupo, quer dizer, eu preciso receber um telefonema, inserir a pessoa no grupo de WhatsApp para ela ter acesso ao link. Tá ok? Não é o mesmo link. Então, me mande a mensagem, tá certo? O valor do curso é 333, ou seja, é bem enneagramático, 333. Ricardo, como que a gente te manda, tu vai entregar teu e-mail? Já está aí no chat. Quem entregou Já foi tá? o Fernando, está no chat. Tá, então tá. 99 é 61 99988 5888. Dá quase para pedir pizza. O resto vocês conseguem. Sábado e domingo, tá ok? Provavelmente das 9 ao meio-dia e das 14 às 18 no sábado. E só de manhã no domingo. Essa é a intenção. A gente vai ver como vocês conhecem, lá no sul dizem que as morangas se ajeitam na medida que a carroça vai andando. Eu não sei se vão ser 10 alunos, ou 20 ou 30, vai ter um limite que eu vou ter que estabelecer, porque senão eu não vou dar conta e nem vou poder dar atenção cabível, ok? Me perdoem essas coisas práticas, eu não sou muito bom nisso, mas, infelizmente, é preciso fazer uma certa organização. Sim, Cláudia. Quem? Querias dizer alguma coisa? Não estou te vendo. Eu não sei se a linha da Cláudia caiu. Então, eu vou pedir a todos que, se quiserem me acompanhar, sentem numa posição confortável e estável, com a respiração serena e profunda. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos. Paz a todos os seres. Está agradecido pela atenção de todos e espero que possa contribuir dessa forma para o autoconhecimento e a remoção de sofrimentos desnecessários ou ilusórios que frequentemente o ser humano cria para si mesmo.